Meu amigo, mais uma vitória do Verdão. Os Antes estão desesperados porque o Verdão voltou depois daquele princípio de crise no Campeonato Paulista, que culminou ali com a classificação e acabou perdendo ali a final. Acabei achando ali que, de certa forma, foi justo, porque o Corinthians teve a melhor campanha do campeonato, foi o melhor time mesmo do campeonato. Você olhando a coisa com a cabeça fria, você tem que admitir, né? Bom, vamos lá então. Os Antes falaram do Palmeiras, né? Se desesperaram com a vitória do Palmeiras, essa é a grande verdade. Vamos ver o Gão aí, vamos ver o Louco São Paulino também, e vamos, claro, ver a narração aí do que vai chuchuberar na grande área do time do Ceará. Ele ameaça, não vai. Agora sim, vem Estevão para a bola, perna esquerda, cruzamento e chegou! Gomes! Com energia! Gol! É do Palmeiras! Bola na pequena área do Estevão. Cruzamento, como se fosse com a mão, ele jogou. Gomes se infiltrou no meio de dois defensores do Ceará. Se esticou de cabeça. E aí sim, balançou as redes do Ceará pela primeira vez na partida. Gustavo Gomes, camisa 15, eu vou aí no Ceará pra te abraçar, Gomes. O nosso xerife balançou as redes. Agora, o detalhe é só seu, Zé Henrique. E como você falou... Final de primeiro tempo no Castelão. 1-0 porcada pra cima do Vozão do Ceará. Quando saiu esse confronto no sorteio da Copa do Brasil, eu pensei, falei, porra, o Palmeiras pegou um adversário complicado, um adversário difícil, da Série A do Brasileirão, parece que tá invicto dentro de casa, não perde. Mas na verdade, quem pegou um adversário difícil foi o Ceará. Pegou o pior time possível. O time do Pacto, dos alienígenas. Ai, Deus do céu, tô com uma gripe, rapaziada. Eu queria estar no bar bebendo. Aproveitando o feriado, mas eu tô aqui de molho. Tendo que secar a porcada, depois torcer pro meu Corinthians. Os porcos estão ganhando de 1-0, gol do Bensola, velho. Gol do Bensola, ele podia ter sido 2 com o Felipe Anjos. Uma defesaça do goleiro deles. E o terceiro com o Mini Berinjelo quase no final. O Palmeiras joga tranquilo no Ceará, é impressionante, velho. Ô time lazarento que é esse Palmeiras, velho. Time encardido. Ai, meu Deus do céu, será que vai dar, cara? Tomara aí que Pedro Raul, eu nunca te critiquei. Eu nunca critiquei o Pedro Raul, que ele sai, aí, o Vozão e o corintiano nessa véspera de feriado. Ó, acabou, ganharam de 1-0 do Ceará. Eu falo que esse time aí é encardido, que esse time é complicado. Você vê aí, jogaram de igual para igual com o Ceará fora de casa. Jogaram de igual para igual com o Inter fora de casa. Jogaram de igual para igual com o Fortaleza fora de casa. 3 vitórias fora de casa. Dentro de casa perderam pro Bahia. Mas o que acontece? Vai ter esses tropeços. Mas depois, sabe lá quando, vai vir uma nova derrota. 15, 20, 25 jogos. Gia jogando bola, Felipe Anderson jogando bola. É todo mundo coeso ali nesse time, é impressionante, velho. Os toques de bola que esses caras fazem no meio campo ali, eu queria que o Corinthians fizesse. É no pé, botando na roda. E claro, se o Paulinho, que não fosse fominha, o Palmeiras tinha vencido por 2-0 aí, tranquilamente essa partida, que era só tocar pra trás e o Maurício ia fazer um gol. Mas, cara, vou te falar, cara, olha, dá inveja, porque, como eu disse, eu queria que o Corinthians jogasse essa bola que o Palmeiras joga. Eu queria que o Corinthians fosse treinado tão bem quanto o Palmeiras é. Agora vai ter o Corinthians. Aí nós vamos ver. Como sempre, copeiro e letal. Palmeiras, como sempre. O time do Palmeiras, mano, tá louco, cara. É muito difícil ganhar do Palmeiras, mano. Qualquer time no Brasil, muito difícil. Tá maluco, ainda mais jogo de mata-mata, assim. Tá louco. Vai ganhando, vai ganhar o jogo e vai classificar. Pra mim, o Palmeiras já está classificado
pra próxima fase da Copa do Brasil. Tá no ataque aí, vai. Tá nada, não. Palmeiras classificou. Palmeiras tá classificado na Copa do Brasil. Ganhou de 1-0. Acabou. Acabou, o Palmeiras tá classificado na Copa do Brasil. Primeiro jogo 1-0, agora joga no Allianz Parque, ganha também, vai tomar no cu. Time raburo do caralho, pelo amor de Deus. Isso não é raburo não, meu mano. Time é bom mesmo. Ah, louco, cara. Pelo amor de Deus. É bom pra aprender aí, ó. O São Paulo empatou lá. Palmeiras sofreu aí, cara. Palmeiras com o timaço que tem era pra tá goleando então, né? A galera acha que o São Paulo vai golear o jogo tudo, aí o Palmeiras. 1-0 só. 1-0 só no Ceará. Aí o Palmeiras tá classificado na Copa do Brasil, não vai perder a classificação e já era. O Palmeiras tá classificado pra próxima fase da Copa do Brasil. Ah, Leo, tá louco, cara. Ganhou do Inter fora, ganhou do Ceará fora, ganhou do Fortaleza fora, ganhou do Bolívar fora. Vai tomar no rabo. Todo mundo fora. Ah, tá louco. Aquele jogo como visitante truncado, difícil. Mas deu Palmeiras, que saiu em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Bateu o Ceará por 1-0, gol de Gustavo Gomes. 39º gol de Gustavo Gomes com a camisa alviverde, o maior zagueiro artilheiro da história do Verdão. E o Palmeiras tem se dado bem jogando como visitante. O aproveitamento supera os 80% na temporada. E já é o 17º jogo seguido do Palmeiras de invencibilidade do Verdão jogando na condição de visitante. E tem mais. O Ceará não perdia um jogo como mandante desde agosto do ano passado. O Palmeiras quebrou mais esse tabu. E eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like e siga @Jovem Pan Esportes nas redes sociais. Feliz pelo resultado, em primeiro lugar. Olhando para os resultados de ontem, não houve resultados elásticos e normalmente a Copa do Brasil tem um bocadinho disto. Não só no Brasil, a de Portugal é igual, tem muita surpresa. Porque muitas das vezes os jogadores têm a tendência de olhar para com quem jogam, contra quem jogam, e às vezes baixam um bocadinho a guarda. E o primeiro grande elogio que eu tenho que fazer é a forma como a equipa entrou no jogo. Forte, a não dar qualquer possibilidade ao adversário, a tentar construir. Não é fácil, eu sei que as pessoas se impacientam, eu às vezes também. Só que nós estávamos a jogar contra uma linha de 5, com mais 3 volantes pela frente, o espaço, o corredor central muito ocupado e de facto foi difícil romper mais vezes aquele bloco, ainda mais com alguns jogadores que não tinham ritmo de jogo, que os trouxemos à competição agora, alguns pela primeira vez no 11 inicial, e isso nunca é fácil. Os níveis de confiança deles não são tão altos como os dos outros que costumam jogar regularmente. Olhando depois por um muro, uma parede daquelas, de facto houve discernimento, houve paciência e houve capacidade para nós, em especial nos primeiros 15 até o penalti, muito bem. A nossa circulação, as nossas movimentações por dentro e por fora, muito bem. Depois baixámos um bocadinho com o golo, corrigimos ali um bocadinho ao intervalo e obviamente depois no contra-ataque o nosso adversário foi gerando uma outra situação. Mas eu faço uma avaliação muito positiva, em especial para os jogadores que têm jogado menos, que deram uma boa resposta, e pronto, eu acho que é um resultado muito bom, que nos permite já, acho que a eliminatória não está fechada, mas dá-nos muita percentagem, obviamente, de nós irmos para o jogo da segunda mão, jogo de volta, já com alguma capacidade de encarar estrategicamente o jogo de outra forma. Mas muito satisfeito pelo resultado, muito satisfeito pela resposta dos jogadores, repito, em especial a seriedade com que eles olharam para o jogo e a resposta dos jogadores que têm jogado menos. Copa do Brasil, quentíssima, olha só, hein? Eu transmiti hoje o jogo do Palmeiras contra o Ceará. Ceará e Palmeiras no Castelão. Aí bola para o time do Palmeiras bater. Levantamento na grande área. O toque de cabeça do Gomes. Gol! Do Palmeiras! Gustavo Gomes da cobrança do Esteban na cabeça dele,
na linha frontal da pequena área, ele subiu soberano. Soberano! Com empurrão nas costas e tudo do William Machado. Aí o Gomes não quis saber de nada mesmo, tomando empurrão. Ele sobe o capitão do Verdão e de cabeça meteu pro fundo da rede. É zagueiro, é capitão, como zagueiro artilheiro. Verdão bonito, calando Castelão, 0 pro Ceará, 1 pro Palmeiras. Gomes. Com emoção maior do futebol. E essa emoção, Gomes, que você proporciona à torcida do Verdão. E o Palmeiras venceu por 1-0. Cruzamento do Estevão, vem aquela bola arco, sabe aquela bola que faz assim, ó? Ela vem aqui, faz assim, ó, e entra na cabeça do Gomes. O Gomes na pequena área, assim, na linha da pequena área, cabeceou, abriu o placar a 34 minutos do primeiro tempo. 1-0 para o time do Palmeiras. O time do Ceará não conseguiu chegar com muito perigo. Gol, um chute só do Ceará, que eu me lembro, a defesa do Everton. E o time do Ceará, que era a expectativa para ver o Pedro Raul, né, que vem sendo o artilheiro do time e tal, mas não jogou nada. A bola nem chegou nele direito, porque o Palmeiras exerceu uma marcação muito boa no comando do Abel, e quando chegou também não dominou, quando chegou bateu uma bola de fora da área, que foi essa bola do Pedro Raul, de fácil defesa do goleiro Everton. A bola escapou, né? Ele deu uma batidinha de roupa o Everton, mas foi um chute no meio do gol em cima do goleiro. E o Gustavo Gomes, capitão do time do Verdão, voltando a jogar um bom futebol, não só pelo gol, mas aos poucos você vai vendo o Gustavo Gomes crescendo com esse time do Palmeiras, que vai se encaixando, né? O Paulinho entrou no segundo tempo, aos poucos vai adquirindo o ritmo de jogo, isso é uma coisa comum, normal. E nós tivemos a vitória do Palmeiras importante fora de casa. O jogo da volta ainda acontece pela Copa do Brasil no Allianz Parque. O Botafogo pegou o Capital, também lá de Brasília, e venceu por 4-0, jogando em casa o Fogão. Vitória muito boa do Botafogo. Tem que pegar o time mesmo inferior e passar o carro, coisa que não aconteceu nos jogos de ontem, né? Os jogos de ontem foram dificílimos aí em termos de placar de jogo, né? A gente observou, viu isso. O Paysandu recebe o Bahia. Que trabalho do Rogério, né, cara? É bom elogiar o Rogério Ceni nesse trabalho como treinador do Bahia. Ele vem em São Paulo, tudo bem que pegou o Palmeiras arrebentado, né, do jogo da altitude contra o Bolívar. O Palmeiras venceu na Libertadores. E, cara, jogar na altitude é um desgaste absurdo. Até narrar futebol na altitude é um negócio difícil. Já fiz jogos em La Paz, tudo. É complicado, viu, cara? Você busca o ar é muito rarefeito, ele não vem. Enfim, mas o Palmeiras conseguiu lá, mesmo na altitude, essa vitória importante. Veio no domingo, já cansadão. Acabou perdendo para o Bahia. Qualquer um que ganhasse ali estava bom, um empate, porque o Bahia também fez um grande jogo. E o Rogério Ceni venceu hoje o Paysandu, o Bahia, por 1-0 na casa do Paysandu. E outra coisa, gente, o Grêmio venceu o jogo contra o CSA em Maceió e tomou a virada 3-2 pro CSA, cara. O Grêmio tem que pôr a barba de molho, a coisa tá feia. Eu avisei o Chico Garcia no jogo aberto, falei, irmão, o bagulho tá ruim, tá feio pro teu lado, o negócio não tá legal não. E para fechar a noite, o Novo Horizontino recebeu o Corinthians, mesmo placar do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu por 1-0, né? 1-0. O Héctor Hernandes fez o gol numa jogada do Thales Magno. Até no primeiro momento deram impedimento, mas não existia impedimento, porque o ombro do jogador do Novo Horizontino dava condição para o Thales Magno. E o Corinthians, na estreia do Dorival, conseguiu vencer por 1-0 o Novo Horizontino com um time bem reserva. Mas bem reserva mesmo o Corinthians, poupando para esse jogo de sábado contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vence, Grêmio perde e o CSA vence o Grêmio de virada 3-1, Paysandu 0 em casa, Bahia 1, Ceará 0 em casa, Palmeiras 1. Depois nós teremos na terceira fase da Copa do Brasil os jogos de volta. Tá bom, gente? E o Palmeiras deixou a desejar na primeira fase. Custou para se classificar, classificou-se, chegou à final e tudo. Chegou à final com polêmica na semifinal. Para mim, pênalti, claro, para muitos não. E perdeu a final, paciência. Agora estamos aí em outro momento, estamos aí buscando ganhar a Libertadores, onde estamos 100%. Já estamos aí, muito bem, obrigado. E no Campeonato Brasileiro também estamos indo bem, obrigado. Vice-líder do campeonato. Teve um tropeço aí contra o Bahia, mas acontece. E lembrando que em 2022 teve um tropeço contra o Ceará também, e teve outro contra o Paranaense. Nós somos os campeões e foi um recorde aí de derrotas de um campeão brasileiro. Apenas 3 jogos perdendo na história dos pontos corridos, tá? Talvez seja Brasileirão, foi o time que ganhou com menos derrotas na história. Lembrando que número inferior a isso, Flamengo de 2009 de Jorge Jesus
E Palmeiras também, né? Palmeiras também do Filipão, 4 derrotas.